Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma EBD Online, onde hoje nós vamos falar sobre o livro dos Salmos. Com certeza você conhece algum salmo, ou mais do que um, né? Com certeza algum salmo já falou bastante ao seu coração, com certeza você deve ter alguma relação afetiva, alguma relação devocional, alguma relação de fé com algum dos textos dos salmos, porque eles têm essa característica, né? São hinos, são letras de músicas, de poesias, de orações, textos litúrgicos, textos da devoção do povo de Israel, que desde muito cedo passaram também a fazer parte da devoção da igreja cristã. E é claro que todos nós temos alguma relação carinhosa, afetiva com algum dos textos dos Salmos, né? E até porque é um livro bastante longo, maior de todos os livros da Bíblia, reúne textos muito importantes, né? E com isso tudo nós lembramos com carinho dos Salmos. É mais fácil a gente se lembrar dos Salmos do que de um livro profético, do que de um livro histórico, por exemplo, porque a própria estrutura desse hino é uma estrutura melódica, é uma estrutura poética, é uma estrutura inspiradora, porque esses eram exatamente os objetivos iniciais, e é claro que isso facilita o processo dele se tornar íntimo de cada um de nós, né? E dele falar com a gente de maneiras mais afetivas do que outros relatos, do que outros textos, por exemplo, uma genealogia, né? Claro. Os Salmos compõem uma parte muito importante da Bíblia hebraica, né? A chamada Tanakh, que começa a sua estrutura com os livros da lei, com os livros da Torá, depois os profetas e depois os escritos. E dentre os escritos, os Salmos na Bíblia hebraica é o primeiro dos textos, né? O livro que abre os chamados escritos da Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Para o povo judeu, esses textos passaram a fazer parte das suas celebrações, passaram a fazer parte das suas liturgias, e com isso eles vão ganhando um papel de destaque naquela produção e naquela cultura. Anos mais tarde, nós temos a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, e nessa tradução para o grego, esse livro passa a ser chamado de Psalterion ou então de Psalmoi. E aí ganha a tradução para o português, como nós conhecemos hoje, do livro dos Salmos, da coletânea dos Salmos do povo de Israel. É muito possível que essa coletânea tenha sido organizada em 150 salmos e organizada como sendo um único livro, composta por 150 salmos, né? Aproximadamente no século III antes de Cristo. O nome que nós encontramos mais repetidamente nos salmos, né, teria sido o nome de Davi, do rei Davi, que foi atribuído 73 dos salmos a ele. Na tradução para o grego da Septuaginta, esse número aumenta ainda mais e passa dos 80. Dificilmente Davi tenha sido, de fato, o compositor de 70 e tantos ou 80 e tantos salmos. Mas Davi passa a ter uma importância muito grande por causa do apoio que ele dá à organização do culto em Israel, da organização litúrgica com o culto centralizado em Jerusalém, e Davi passa a ser visto dentro desse processo como um símbolo de centralização não só da política, não só do governo, mas principalmente da religiosidade do povo judaico no templo e na cidade de Jerusalém, que, é claro, tem todo o seu apoio de acontecer, e ele é uma figura-chave do desdobramento da história do povo judeu a partir do seu reinado, né? Então, por esse motivo, Davi é citado como principal autor dos Salmos, mesmo que literalmente ele não tenha escrito todos eles, né? Também aparecem outros nomes interessantes, salmos atribuídos a Asaf, salmos atribuídos a Jeremias,
salmos atribuídos a Moisés, né? Que são nomes bastante importantes da cultura hebraica, da religiosidade judaica, e há algumas atribuições de salmos a esses personagens também bastante interessantes. Como eu disse aqui no início, os salmos eram usados inicialmente de modo litúrgico, faziam parte dos cultos e das celebrações do povo judeu, e hoje continua fazendo parte do povo cristão, né? Do povo cristão que recita, que fala, que tem Bíblias abertas em salmos em suas casas. E aí a gente não está entrando no mérito da questão efetiva dessas práticas, mas apenas para citar exemplos de como os textos dos salmos eles são simbólicos, representativos e como nós temos com eles relações afetivas, né? Mesmo que a grande maioria das pessoas não conheça todos os salmos e não leve em consideração que os salmos tratam de assuntos muito variados, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Os salmos, eles são letras musicais, eles são poemas, eles são orações, né? E os especialistas classificam os salmos nas suas famílias. Famílias são aquelas coletâneas de temáticas que aproximam salmos em comuns. Por exemplo, nós temos salmos de louvores, salmos que são verdadeiros hinos, né? Verdadeiras músicas que exaltam a Deus, que exaltam os seus benefícios, que falam da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão, do seu livramento, né? Tem também a família das orações, e nós encontramos com frequência salmos em que os autores estão clamando a Deus pelos motivos mais variados, pelo livramento, pela angústia, e querem que Deus traga paz, traga tranquilidade, porque se sentem perseguidos em alguns momentos, porque passam por situações muito difíceis, muito diversas, e clamam a Deus em seus favores, né? E também a família das instruções, porque também nós temos textos dos salmos que têm o objetivo de trazer instrução, correção, aprofundamento, ensinamento para o povo originalmente, para os seus leitores de uma maneira em geral. Algumas curiosidades que a gente pode citar do livro dos Salmos, né? Primeiro, que você já deve ter visto em alguns salmos, principalmente no Salmo 119, alguns pequenos nomes no início de alguns versículos, como Aleph, Beit, Gimel, Dalet e assim por diante. Algumas pessoas têm curiosidade de querer saber o que esses nomezinhos significam. Esses nomes são as letras do alfabeto hebraico, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e assim sucessivamente. O hebraico é composto por 22 letras, 22 consoantes, e muitas vezes essas músicas, esses poemas, textos como salmos, como provérbios, como textos de lamentações, eles são construídos em estruturas, em estrofes de acordo com a quantidade de letras do alfabeto hebraico. Às vezes você tem textos que atribuem um versículo para cada letra, 3 versículos para cada letra, 8 versículos para cada letra, como é o caso do Salmo 119, né? Como as estruturas de lamentações também. Então, quando você vir na Bíblia esses pequenos nomes, principalmente no Salmo 119, lembre-se que são as letras do alfabeto hebraico, e na construção melódica dessas falas é atribuída uma determinada quantidade de versículos para cada uma das letras. Outra curiosidade também é os hinos de degraus. O que significa isso? Provavelmente, degraus é uma tradução de subida, e provavelmente essa subida era dos fiéis subindo para Jerusalém, onde eles prestariam culto, e até a subida do próprio templo, né? Então, muito possivelmente, cânticos de degraus tem a ver com essa subida para Jerusalém, para o templo, onde aconteciam as principais cerimônias sagradas e litúrgicas dos judeus, né? Outra coisinha também que é muito perguntada é sobre uma expressão selá, que aparece em alguns dos salmos. Selá é uma pausa na estrofe, né? Poderia ser traduzida como pausa.
Você tem ali uma estrutura musical ou uma estrutura poética que vem declamando, vem falando, vem cantando esses textos, e num determinado momento há uma pausa nessa estrofe para prosseguir para outra, e aí, quando tem essa pequena pausa, o autor utiliza a expressão selá, que nem sempre aparece nas nossas traduções, né? Na Bíblia hebraica e para a Bíblia produzida pela Septuaginta, nós temos uma pequena diferença. Na Septuaginta há um texto suplementar, o que daria, na prática, 151 salmos, né? Mas essa contagem não fica evidente porque nós temos um outro detalhe muito interessante. Tem alguns textos de salmos da Bíblia hebraica que na Septuaginta vão ser divididos em dois textos. Então, por exemplo, você tem um salmo na Bíblia hebraica que será dividido em dois salmos na Septuaginta. E em um outro momento, a Septuaginta faz o caminho contrário. Tem um único texto da Septuaginta, que são dois textos lá na Bíblia hebraica, né? Então, começa com a mesma contagem. Em um determinado momento, essas contagens se diferenciam, uma diferença de um para outro, né? Um hino na Bíblia hebraica não tem a mesma numeração, é um a mais ou um a menos na Bíblia da Septuaginta, e na parte final essa numeração coincide novamente. Por isso que há uma pequena diferença de contagem entre uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, porque há essas inspirações, uma na Bíblia hebraica, outra na Septuaginta, e acaba tendo algumas pequenas mudanças de contagem dos salmos, mas em outros momentos elas vão coincidir novamente. Os textos estão todos lá, independente de qual seja essa Bíblia, e estão contidos na íntegra, né? O Novo Testamento cita os salmos de maneira abundante. Existem mais de 100 citações aos salmos nos textos do Novo Testamento, né? E aí também nós temos uma outra curiosidade, porque se nós considerarmos toda a Bíblia cristã, Antigo e Novo Testamento, nós teremos o maior e o menor capítulo de toda a Bíblia nos Salmos. O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor capítulo de toda a Bíblia é o Salmo 117, né? São algumas curiosidades que nós devemos citar. Agora, o elemento mais importante dos Salmos é a gente saber que existem salmos que falam sobre fé, sobre esperança, sobre alegria, sobre celebração, mas também tem salmos que falam sobre ódio, vingança, inveja, desejo de morte e assim sucessivamente. Por que que isso acontece? Porque os salmos, mais do que ser uma revelação de Deus para a cultura judaica ou para a Bíblia, os salmos, na verdade, revelam o coração do autor desses salmos, ou dos autores desses salmos, e mostra como esses autores são absolutamente seres humanos, que têm os seus momentos de acreditar, os seus momentos de ter esperança, os seus momentos de celebração, mas também tem aqueles momentos em que eles deixam uma semente de ódio estar presente ali no coração, que duvidam em alguns momentos da bondade, da presença de Deus, que em alguns momentos estão perto de perder a esperança, que têm sentimentos negativos por si mesmo e para com outras pessoas, desejando até vingança em relação a essas pessoas. Ou seja, os salmos revelam, antes de qualquer coisa, o coração dos salmistas, né? E isso é um dos detalhes do porquê que os textos dos salmos tocam tanto nos nossos corações, porque eles revelam que corações humanos escreveram os seus textos. E corações humanos são capazes de coisas bonitas e inspiradoras, mas também são capazes de sentimentos negativos e de sentimentos de descrenças. E fala a verdade, qual de nós, qual de vocês que estão me assistindo, né? Qual de nós, seres humanos, não temos ou não tivemos em alguns momentos da nossa vida esses sentimentos tão variados dentro dos nossos corações, né?
já tivemos sentimentos de gratidão, de esperança, de fé, mas também já tivemos, certamente, sentimentos negativos, sentimentos vingativos, sentimentos de descrença, sentimentos de abandonos. Então, isso é super importante que a gente entenda no livro dos Salmos. Eles revelam o coração de quem está compondo esses salmos. E esses corações têm momentos de altos e baixos, né? Momentos positivos e momentos negativos. E eu selecionei alguns textos que a gente vai ver como isso funciona na prática. Lembrando que o texto dos Salmos se divide em 5 coletâneas de livros. A primeira coletânea vai do Salmo 1 até o Salmo 41. A segunda coletânea do Salmo 42 até o 72. A terceira coletânea do Salmo 73 até o Salmo 89. A quarta do Salmo 90 até o Salmo 106. E a quinta e última parte do Salmo 107 até o Salmo 150. Para a gente entender um pouco melhor do coração desses salmistas, nos seus bons e maus momentos, vamos ler alguns textos, né? Por exemplo, na primeira parte tem o Salmo 1, bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Mas também tem o Salmo 40, que fala sobre esperança, que fala sobre fé, que diz o seguinte: esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ou seja, é um texto que traz esperança para quem está se sentindo sozinho, solitário e clama a Deus e tem a certeza de que Deus vai ajudá-lo nos momentos de dificuldade, que vai ajudá-lo nos momentos de tribulação, como ajudou a esse salmista e ele pôde testemunhar nesse momento. Mas também, essa primeira parte tem um texto como Salmo 35, versículo 6, em que o salmista fala assim para os seus inimigos, tornem-se o caminho deles tenebroso e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Veja, em um texto, um salmo fala sobre esperança, fé, mas em outro texto ele está querendo que Deus persiga e faça com que o caminho dos seus oponentes seja tenebroso, seja um caminho horroroso. E isso nós encontramos nessa primeira parte, né? Na segunda coletânea, por exemplo, nós temos um texto tão interessante e inspirador como é o Salmo 62, versículo 1, que fala assim, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. É o salmista declarando que só de Deus ele pode esperar a sua salvação, ele pode confiar nesse Deus porque ele não falhará, porque ele estará presente. Mas também o Salmo 60 fala outras coisas interessantes. Por exemplo, ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos dispersaste, tens estado indignado, ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir, e assim por diante. No Salmo 62, ele tem a convicção de que Deus é a sua salvação, de que ele é a sua esperança. E o autor do Salmo 60 se sente abandonado por Deus, se sente desprezado por Deus, parece que Deus não está mais olhando para ele, pelo menos essa é a sensação humana que ele tem, porque esse é um detalhe importantíssimo. Não quer dizer que Deus tenha abandonado, não quer dizer que Deus vai perseguir os inimigos, não quer dizer que Deus tem algum plano maléfico para fazer contra alguém, mas é o sentimento que esses salmistas têm e que, por vezes, eles atribuem a Deus essas suas impressões e esses seus sentimentos. Na terceira fala, por exemplo, na terceira parte, né, dos Salmos, nós temos Salmo 84, do versículo 1 ao versículo 4, em que ele fala:
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes e eu encontrei os seus altares. Senhor dos exércitos, Deus meu e Rei meu. Olha, é um salmo tão bonito de celebração, um salmo de júbilo a Deus pelos seus benefícios e pelas suas bondades. Mas, no Salmo 73, nós também temos aquele importante texto de Asaf, em que ele revela ter uma certa inveja de pessoas opressoras, de pessoas que aparentemente estão se dando bem, mesmo não sendo pessoas honestas, pessoas de Deus, pessoas decentes, e que ele fala que por conta dessas coisas, os seus pés quase se desviaram. Salmo 73, do versículo 1 ao versículo 3, mostra essa desesperança e desânimo em Asaf, embora depois ele terá outras experiências com Deus também. Na quarta seção dos Salmos, nós temos o Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E também tem o Salmo 94, né? Onde ele exalta Deus pelas vinganças que esse Deus pode fazer. Você está vendo por esses exemplos que eu estou dando para você como os salmos são humanos, verdadeiramente humanos. Como os salmos revelam um coração grato, celebrativo, esperançoso, mas como também os salmos revelam um coração desanimado, triste, vingativo, negativo. Por isso também que os salmos falam tanto aos nossos corações. Por isso também que nós nos identificamos tanto com a leitura dos salmos, seja nos bons ou nos maus momentos. E por isso os salmos são tão importantes para a nossa reflexão, para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha fé, para que a gente saiba que mesmo que a gente não sinta e não perceba, Deus está presente, e também para que a gente saiba nos momentos difíceis que nós não somos os únicos a passar por essas experiências, que nós não somos os únicos a ter momentos de descrença, de desesperança, momentos até em que nutrimos sentimentos negativos. Não devemos fazer isso, mas, como somos humanos, não estamos livres de passar por esses sentimentos. E os salmos nos revelam isso. E nos revela também a certeza de que Deus não nos desampara, independente de quais sejam os momentos que a gente tenha enfrentado. Quero ler ainda mais com você o Salmo 137, versículo 9. Fala de uma coisa pesadíssima nesse salmo, como fala no Salmo 109 também. Mas olha, o Salmo 137, versículo 9, fala: feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Isso é uma coisa terrível, né? Absolutamente terrível. Que com certeza você não viria uma fala como essa na boca de Jesus, no ensinamento de Jesus. Por isso, os textos dos Salmos devem ser relativizados, como todo texto do Antigo Testamento deve ser relativizado sob a ótica de Jesus. Todo texto que revela sentimentos de vingança, de maldade, todo texto em que se atribui a Deus algo negativo, você deve saber que é atribuição humana, ou como nesse caso, é uma revelação de um sentimento humano, e que não é um sentimento cristão e nem tampouco uma revelação feita a partir da ótica de Jesus, pois Jesus jamais desejaria que os filhos de quem quer que fosse, de quem quer que seja, fossem arremessados contra as pedras, né? Mas é claro também que os salmos não têm só essas expressões negativas, tem celebrações, e a maioria delas são celebrações, júbilo, alegria, confiança em Deus, como o Salmo 121, que fala: eleva os meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, os salmos, antes de qualquer coisa, revelam essa confiança e a esperança dos autores na bondade e na presença de Deus. Se você gostou dessa nossa aula da EBD sobre os salmos, comente aqui embaixo qual salmo você tem uma relação afetuosa com ele. Qual salmo mais marcou a sua vida e a sua jornada? Escreva aqui nos comentários, compartilhe conosco essa sua experiência, porque vai ser bem legal para nós e para todos que puderem ler os comentários. E é claro, não se esqueça de curtir e também de compartilhar esse nosso vídeo com os seus contatos. E lembrando, de Gênesis até Salmos, hoje, no caso, todos os livros nós temos EBDs aqui no canal. E semana que vem a gente volta para mais conteúdos, no caso, o livro de Provérbios, e eu te encontro lá. Um abraço, fique bem.